Tessitura teológica da filosofia medieval. A filosofia patrística e escolástica na transição do pensamento antigo para o medieval. No vasto panorama do pensamento humano, poucos períodos são tão ricos e influentes quanto a filosofia patrística e escolástica. Essas escolas filosóficas medievais mergulharam nas profundezas da teologia e da razão, moldando os alicerces do pensamento ocidental. A filosofia patrística, florescendo nos primeiros séculos do cristianismo, representa um encontro entre a fé e a razão. Suas obras são um testemunho da busca incessante dos padres da Igreja por conciliar os ensinamentos cristãos com a filosofia grega, pavimentando assim o caminho para a compreensão do divino. Por sua vez, a filosofia escolástica, com suas elaboradas disputas e sínteses intelectuais, foi o ápice desse esforço de reconciliação. Desde Santo Anselmo até o brilhantismo de Tomás de Aquino, os escolásticos empreenderam uma jornada intelectual corajosa, explorando os limites da razão humana e os mistérios da fé. Através do projeto Paleolítica, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e reflexão. Explore conosco as raízes do pensamento medieval, participe nos comentários com suas reflexões e questionamentos, e juntos, vamos nos aprofundar no legado intelectual deixado por esses gigantes da história do pensamento. Ao mergulharmos nas intricadas obras dos pensadores patrísticos e escolásticos, somos desafiados a questionar, debater e buscar incessantemente o conhecimento. Pois é somente através desse constante exercício de mente e espírito que podemos honrar verdadeiramente o legado da filosofia patrística e escolástica, aproximando-nos, assim, um pouco mais da luz da verdade. No vasto oceano do pensamento filosófico, as escolas medievais patrística e escolástica ergueram-se como faróis de sabedoria e especulação. Entre os muitos temas que ocuparam as mentes brilhantes desses filósofos, uma preocupação em particular se destacou: a prova da realidade das ideias platônicas e dos gêneros aristotélicos como substâncias reais, concebidas pela mente divina. Para compreender a importância dessa questão, é preciso mergulhar nos meandros do pensamento medieval. Na tradição platônica, as ideias são essências eternas e imutáveis que transcendem o mundo sensível, existindo em um reino suprassensível. Para os filósofos medievais, provar a realidade dessas ideias significava estabelecer uma ligação direta com o divino, demonstrando que o mundo físico reflete a ordem e a harmonia presentes na mente de Deus. Da mesma forma, os gêneros e espécies aristotélicos representavam categorias universais que abarcavam todas as coisas no mundo natural. Argumentar pela realidade dessas categorias era afirmar que a diversidade e a complexidade do universo eram frutos de um plano inteligível e ordenado, concebido pela vontade divina. Um exemplo histórico emblemático desse debate filosófico é encontrado nas obras de Santo Agostinho, um dos principais expoentes da patrística. Em sua obra A Cidade de Deus, Agostinho argumenta que as ideias platônicas são as formas eternas e imutáveis nas quais Deus se baseou para criar o mundo material. Para ele, a existência das ideias é uma manifestação da sabedoria divina e da ordem cósmica. Já na escolástica, destacam-se figuras como São Tomás de Aquino, cuja Suma Teológica apresenta uma análise meticulosa da relação entre Deus, a mente humana e o mundo físico. Para Aquino, os gêneros e espécies aristotélicos são universais objetivos que refletem a inteligência divina e servem como modelos para a criação do mundo natural. A relevância contemporânea desse debate filosófico não pode ser subestimada. Ao compreender as raízes do pensamento medieval, somos convidados a refletir sobre questões fundamentais da existência humana e da natureza do conhecimento. Além disso, a investigação das escolas filosóficas medievais nos ajuda a entender melhor as origens de muitas das ideias e conceitos que ainda influenciam nosso pensamento hoje em dia. Por todas essas razões, convidamos você a se inscrever no canal Projeto Paleolítica. Aqui, mergulharemos nas profundezas da filosofia medieval e exploraremos os temas mais fascinantes e relevantes desse período histórico. Se você é apaixonado por conhecimento, reflexão e descoberta, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada intelectual. Inscreva-se agora e junte-se a nós nessa exploração do pensamento humano ao longo dos séculos. A história da humanidade é marcada por momentos de transição, onde ideias e valores se transformam, moldando o curso dos eventos futuros. Um desses períodos cruciais foi a transição da Antiguidade para a Idade Média, onde a filosofia patrística desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dos primeiros fundamentos da doutrina cristã.
Iniciando-se com as Epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João, conforme destacado pela renomada filósofa Marilena Chauí, a filosofia patrística floresceu até o século VIII. Esse período foi caracterizado por uma fusão única entre o pensamento filosófico e a teologia cristã, estabelecendo as bases para a compreensão do mundo sob uma nova perspectiva. O cerne da filosofia patrística reside no teocentrismo, uma concepção que coloca Deus como o centro do universo. Nessa visão de mundo, toda a existência e conhecimento são interpretados à luz da fé cristã, refletindo a profunda influência da religião na produção intelectual e artística medieval. É importante destacar que a patrística não se enquadra facilmente em categorias filosóficas estritas. Embora possa ser vista como um período distinto da filosofia antiga, sua afinidade com a teologia cristã aproxima da filosofia medieval, especialmente da filosofia escolástica. Os pensadores patrísticos, conhecidos como os opais da Igreja Católica, exploraram questões teológicas e filosóficas em estreita relação com os ensinamentos cristãos. O termo patrística deriva da palavra grega opater, que significa o pai, em referência aos primeiros líderes religiosos da Igreja Católica. No início, essa filosofia serviu como uma defesa intelectual do cristianismo, fornecendo apologias contra críticas e heresias que surgiram nos primeiros séculos da era cristã. Um exemplo histórico significativo desse período é Agostinho de Hipona, cujas obras influentes, como o Confissões e o A Cidade de Deus, abordaram questões centrais da fé cristã e da filosofia, deixando um legado duradouro na tradição intelectual ocidental. Portanto, compreender a filosofia patrística é mergulhar nas raízes do pensamento cristão e na evolução da própria filosofia. Ao explorar esse período de transição e reflexão, somos convidados a refletir sobre as profundezas da fé e do conhecimento humano. No turbulento período que marcou a transição da Antiguidade para a Idade Média, a filosofia patrística emergiu como uma luz em meio às trevas da perseguição e da incerteza para os seguidores do cristianismo. Sob a sombra das perseguições e retaliações do Império Romano, os cristãos enfrentaram desafios significativos para estabelecer e difundir sua fé. O movimento inicial da patrística foi liderado por uma variedade de pensadores e teólogos, entre os quais se destacam os pais apologistas. Esses primeiros defensores da fé cristã, como Justino e Tertuliano, desempenharam um papel crucial na defesa e na promoção do cristianismo em um ambiente hostil. Enquanto Justino defendia uma abordagem de união entre a filosofia grega pagã e o cristianismo, Tertuliano advogava pela separação total entre essas duas esferas. A visão apologista predominou por muito tempo, fornecendo uma base sólida para a formulação da teologia cristã. No entanto, ao longo dos séculos, o conflito entre razão e fé se intensificou, levando a uma visão binária em que se tornou cada vez mais difícil conciliar os aspectos racionais e os dogmáticos da religião. Um dos elementos marcantes da filosofia patrística foi a influência do pensamento platônico, especialmente através do neoplatonismo. Figuras proeminentes como Plotino e Porfírio deram forma a essa corrente filosófica, que encontrou ressonância entre os teólogos cristãos devido à sua afinidade com os princípios do cristianismo. Enquanto o neoplatonismo ganhava destaque, o aristotelismo também começava a se firmar, graças aos esforços de estudiosos como Boécio. No entanto, foi somente com o surgimento da filosofia escolástica, especialmente através das obras de Tomás de Aquino, que o aristotelismo encontrou seu lugar de destaque na tradição filosófica cristã. Além dos apologistas, outros pensadores patrísticos deixaram um legado duradouro. Boécio, conhecido por suas traduções e comentários sobre Aristóteles, e Agostinho de Hipona, cuja conversão e obras teológicas influenciaram profundamente o pensamento cristão, são apenas dois exemplos notáveis desse período intelectualmente fecundo. Assim, a filosofia patrística se destaca como um testemunho da resiliência e da profundidade do pensamento humano em tempos de adversidade. Suas reflexões e debates continuam a ecoar através dos séculos, oferecendo insights valiosos sobre a interseção entre a razão e a fé e moldando a trajetória da tradição cristã. No âmago do desenvolvimento do cristianismo, encontra-se um período crucial da história do pensamento humano e a filosofia patrística. Esse período, que se estendeu desde o surgimento do cristianismo até o século VIII depois de Cristo, desempenhou um papel fundamental na formulação das bases teológicas e doutrinárias que moldaram a fé cristã. A grande importância da filosofia patrística reside no fato de ter sido responsável por dar forma e substância ao pensamento cristão nascente.
Os padres da Igreja, conhecidos como os opais da Igreja Católica, desempenharam um papel central na elaboração dos princípios fundamentais que viriam a definir o cristianismo como o conhecemos hoje. Um dos aspectos mais notáveis desse período é a síntese entre a tradição filosófica grega e os ensinamentos cristãos. Os padres da Igreja recorreram aos escritos dos filósofos gregos, especialmente de Platão e Aristóteles, para fundamentar e elucidar aspectos-chave da doutrina cristã. A influência platônica pode ser observada, por exemplo, na concepção da alma imortal e na noção de mundo das ideias, enquanto elementos do aristotelismo contribuíram para a compreensão da natureza e da ética. Além disso, o período patrístico foi marcado por intensos debates teológicos e filosóficos, nos quais os padres da Igreja buscaram elucidar questões fundamentais da fé cristã, como a natureza de Deus, a encarnação de Cristo, a salvação e a relação entre fé e razão. Esses debates deram origem a uma rica tradição de pensamento teológico que continua a influenciar o pensamento cristão até os dias de hoje. Não podemos subestimar a contribuição da filosofia patrística para a formação da identidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi durante esse período que se estabeleceram muitos dos dogmas e cânones que definiram a ortodoxia cristã e moldaram a estrutura e a organização da Igreja. Os escritos dos padres da Igreja, como Agostinho de Hipona, Jerônimo, Orígenes e Atanásio, continuam a ser estudados e reverenciados como fontes de sabedoria e orientação espiritual para os fiéis. Em suma, a filosofia patrística representa um marco fundamental na história do pensamento religioso e filosófico ocidental. Seus ensinamentos e reflexões continuam a ressoar através dos séculos, desafiando-nos a refletir sobre as questões mais profundas da existência humana e a buscar uma compreensão mais profunda da fé e da razão. Agostinho de Hipona, figura monumental na história do pensamento cristão, deixou um legado que ressoa através dos séculos. Sua trajetória singular, marcada por uma busca incansável pela verdade e pela sabedoria, é um testemunho da complexidade e profundidade do pensamento patrístico. Nascido em Tagaste, no norte da África, em 354 d.C., Agostinho viveu em um período de intensas transformações sociais, políticas e religiosas. Desde cedo, demonstrou uma sede insaciável por conhecimento e compreensão do mundo que o cercava. Sua educação, embora inicialmente marcada por influências pagãs, foi enriquecida pelo contato com diversas correntes filosóficas e religiosas. A juventude de Agostinho foi marcada por uma busca incessante pelo sentido da vida. Influenciado pelo pitagorismo e pelo maniqueísmo, ele se viu imerso em um mar de dúvidas e questionamentos existenciais. No entanto, foi através de uma jornada espiritual intensa e de profunda reflexão que Agostinho encontrou sua verdadeira vocação. Sua conversão ao cristianismo, aos 32 anos de idade, marcou o início de uma nova fase em sua vida. Ordenado sacerdote e posteriormente consagrado bispo de Hipona, Agostinho dedicou-se incansavelmente ao estudo da teologia e à defesa da fé cristã. Sua obra monumental, que abrange desde tratados teológicos até reflexões filosóficas, é um testemunho de sua erudição e de sua devoção à causa cristã. Uma das contribuições mais significativas de Agostinho para o pensamento cristão foi sua síntese entre a filosofia platônica e os ensinamentos do Evangelho. Ao subordinar a razão à fé, ele desenvolveu uma abordagem teológica que enfatizava a ação de Deus na iluminação da mente humana. Sua teoria da iluminação, que postula que é Deus quem guia o homem em direção às verdades supremas, teve um impacto profundo na teologia cristã e influenciou gerações de pensadores e teólogos posteriores. Em resumo, a filosofia de Santo Agostinho é um testemunho da busca humana pela verdade e pelo sentido da vida. Sua vida e obra continuam a inspirar e desafiar aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da fé e da razão, e seu legado perdura como um farol de sabedoria em meio às incertezas do mundo moderno. No amplo panorama da história da filosofia e teologia cristãs, a patrística se destaca como um período de intensa reflexão e produção intelectual. Ao lado da escolástica, a patrística desempenhou um papel fundamental na formulação do pensamento religioso cristão ocidental e na construção de um arcabouço teórico que moldou a Idade Média europeia. Entre as obras patrísticas que merecem destaque, encontramos os escritos de Plotino, compilados nas Eneadas. Estes tratados abrangem uma variedade de temas, desde questões éticas e sociais até problemas psicológicos individuais. O enfoque platônico presente nas Eneadas proporciona uma visão cristã do mundo, enraizada na tradição filosófica grega.
Outra obra relevante é a Pisagoge de Porfírio, um clássico que revisita a filosofia grega, especialmente a tradição aristotélica, para reintroduzir aspectos do método filosófico aristotélico. Por meio da Pisagoge, Porfírio lança luz sobre a chamada questão dos universais, um debate central na filosofia medieval que influenciou profundamente o pensamento cristão. Não podemos deixar de mencionar as Confissões de Santo Agostinho, uma obra que transcende os limites da filosofia para adentrar o terreno da literatura. Neste texto autobiográfico, Agostinho narra sua jornada espiritual, desde os momentos de desespero e descrença até a sua conversão ao cristianismo. As Confissões não apenas oferecem um vislumbre da vida e do pensamento de Agostinho, mas também lançam luz sobre questões fundamentais da existência humana. Por fim, A Cidade de Deus, também de Agostinho, emerge como uma obra monumental que aborda questões centrais da fé cristã, como as heresias, o reino de Deus e o comportamento esperado de um cristão. Neste tratado, Agostinho oferece uma visão abrangente e profunda da relação entre a cidade de Deus e a cidade terrena, explorando temas que continuam a ressoar nos debates teológicos contemporâneos. Em suma, as obras patrísticas representam um tesouro intelectual que continua a inspirar e desafiar os estudiosos e fiéis ao redor do mundo. Seja através da análise filosófica de Plotino, da meticulosidade de Porfírio, das reflexões íntimas de Agostinho ou da abordagem teológica de Agostinho, esses textos oferecem uma riqueza de insights que permanecem relevantes até os dias de hoje. A filosofia escolástica, que floresceu durante a Idade Média, representa um marco significativo no desenvolvimento do pensamento filosófico e teológico ocidental. Essa vertente, também conhecida como filosofia cristã, emergiu como uma tentativa de reconciliar a fé cristã com a razão humana, especialmente por meio da síntese entre o pensamento aristotélico e a doutrina cristã. Tomás de Aquino, o principal expoente da filosofia escolástica, desempenhou um papel fundamental na articulação desse diálogo entre fé e razão. Sua obra monumental, a Suma Teológica, é um testemunho eloquente dessa síntese. Aquino adotou e adaptou os princípios da lógica aristotélica para investigar questões teológicas fundamentais, como a existência de Deus, a natureza da alma e a moralidade. Um dos aspectos mais marcantes da filosofia escolástica é a sua metodologia rigorosa e sistemática. Os escolásticos buscavam estabelecer argumentos claros e coerentes para fundamentar as verdades da fé cristã, muitas vezes recorrendo a uma abordagem dialética para examinar e refutar objeções. Além de Tomás de Aquino, outros pensadores escolásticos importantes incluem Anselmo de Cantuária, Pedro Abelardo e João Duns Scotus. Cada um desses filósofos contribuiu de forma única para o desenvolvimento da escolástica, trazendo novas ideias e perspectivas para o debate intelectual da época. Um exemplo prático da influência da filosofia escolástica pode ser observado na educação medieval. As universidades surgidas durante esse período, como a de Paris e a de Oxford, tornaram-se centros de aprendizado onde a filosofia escolástica era ensinada e debatida. O currículo dessas instituições incluía a lógica, a metafísica e a teologia, refletindo a importância atribuída ao pensamento racional e à investigação intelectual. Em suma, a filosofia escolástica representa um capítulo fascinante na história do pensamento humano. Ao articular uma síntese entre a fé cristã e a razão filosófica, os escolásticos deixaram um legado duradouro que continua a influenciar o pensamento contemporâneo. A abordagem rigorosa e sistemática da escolástica, aliada à sua busca pela verdade, oferece lições valiosas para os estudiosos e filósofos de hoje. Durante a Idade Média, um movimento intelectual vigoroso conhecido como escolástica emergiu, buscando reconciliar a fé cristã com a razão filosófica. Esse período foi marcado por uma intensa atividade intelectual, onde pensadores cristãos se engajaram na árdua tarefa de harmonizar a teologia com a filosofia, particularmente a aristotélica. Um dos elementos-chave que influenciou profundamente a escolástica foi a presença e influência dos povos árabes na Península Ibérica. Entre os muitos expoentes árabes, destaca-se Averroes, cujos comentários sobre as obras de Aristóteles tiveram um impacto significativo no pensamento escolástico. Averroes defendia uma interpretação mais secular e racional das obras aristotélicas, desafiando assim as concepções tradicionais sobre fé e razão. No entanto, foram figuras como Alberto Magno, Santo Anselmo e, especialmente, São Tomás de Aquino, que se destacaram na tentativa de construir uma síntese coerente entre fé e razão. Esses filósofos utilizaram os princípios da filosofia aristotélica como uma ferramenta para defender e explicar os ensinamentos da fé cristã. Eles enfrentaram desafios como heresias, paganismo e alegações de ateísmo, utilizando a filosofia como uma arma intelectual para defender a ortodoxia cristã.
Um aspecto notável da abordagem escolástica foi a sua integração das ciências naturais, como astronomia, física e biologia, na compreensão do mundo natural e de Deus. Esses pensadores exploraram essas disciplinas como meio de entender a criação divina e, ao mesmo tempo, reforçar a crença na existência de um Criador Supremo. Além das questões teológicas, os estudiosos escolásticos também se dedicaram ao ensino das artes liberais, um conjunto de disciplinas que incluía o trivium, gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. Essas áreas do conhecimento eram consideradas essenciais para o desenvolvimento intelectual e espiritual dos estudantes, fornecendo-lhes as habilidades necessárias para compreenderem tanto as escrituras sagradas quanto o mundo ao seu redor. Em resumo, a escolástica foi um período de intensa atividade intelectual, onde a fé cristã e a razão filosófica se encontraram em um diálogo frutífero e desafiador. Os pensadores escolásticos deixaram um legado duradouro, que influenciou profundamente o desenvolvimento da filosofia e da teologia ocidentais. Suas contribuições continuam a ser estudadas e debatidas até os dias de hoje, destacando a importância e a relevância desse movimento intelectual medieval. A filosofia escolástica, uma das correntes mais significativas da Idade Média, floresceu entre os séculos IX e XVI, deixando um legado intelectual marcante que ecoa até os dias de hoje. Essa vertente filosófica foi dividida em 3 períodos distintos, cada um com suas características peculiares e principais pensadores. No primeiro momento, os escolásticos estavam firmemente convencidos da possibilidade de conciliar a fé cristã com a razão filosófica. Esse período, fortemente influenciado pela filosofia patrística, viu surgirem figuras notáveis como Duns Scotus e Santo Anselmo. Este último, em particular, elaborou o famoso argumento ontológico, que busca provar a existência de Deus a partir da própria ideia de sua perfeição. A segunda fase da escolástica foi marcada pelas contribuições de Tomás de Aquino, um dos mais proeminentes filósofos da Idade Média. Aquino e seu mentor, Alberto Magno, desenvolveram sistemas filosóficos complexos, que integravam ciência, lógica, retórica e teologia cristã. Suas obras influenciaram profundamente o pensamento cristão e a teologia escolástica, estabelecendo bases sólidas para o desenvolvimento do pensamento medieval. No entanto, a terceira e última fase da escolástica coincide com o declínio dessa tradição filosófica. Nesse estágio, a Igreja Católica exerceu um controle cada vez mais rigoroso sobre a sociedade em geral, incluindo a produção filosófica. A vigilância institucional limitou a liberdade acadêmica e coibiu certos estudos considerados heréticos. Guilherme de Ockham, um dos últimos grandes escolásticos, destacou-se nesse período, mas suas ideias enfrentaram resistência e censura por parte da Igreja. Em resumo, a filosofia escolástica foi uma das mais importantes correntes intelectuais da Idade Média, caracterizada por sua tentativa de harmonizar fé e razão. Ao longo de seus 3 períodos distintos, os escolásticos deixaram um legado filosófico rico e complexo, que continua a influenciar o pensamento ocidental até os dias atuais. Tomás de Aquino, uma das figuras mais proeminentes da escolástica medieval, deixou um legado intelectual que moldou não apenas o pensamento de sua época, mas também influenciou profundamente o desenvolvimento da filosofia e da teologia ao longo dos séculos. Sua obra, marcada pela síntese entre o pensamento aristotélico e os princípios do cristianismo, deu origem a uma corrente filosófica própria, conhecida como tomismo. Na monumental Summa Theologiae, Aquino apresentou as célebres 5 vias que provam a existência de Deus, argumentos que procuravam demonstrar racionalmente a existência do divino. Cada uma dessas vias reflete uma profunda reflexão sobre a natureza do universo e a relação entre causa e efeito. A primeira via se baseia no princípio do motor imóvel, uma concepção aristotélica que postula a existência de um motor primordial que iniciou todo o movimento no universo. Aquino identifica esse motor imóvel como Deus, a causa primeira e não causada de todo o movimento. A segunda via argumenta a partir da noção de primeira causa eficiente, sugerindo que todas as causas eficientes são, por sua vez, efeitos de uma causa primordial, Deus. A terceira via distingue entre seres necessários, aqueles que existem por si mesmos, e seres contingentes, aqueles cuja existência depende de algo externo. Aquino argumenta que Deus é o ser necessário por excelência, enquanto todas as outras coisas são seres contingentes, criados por ele.
A quarta via propõe uma hierarquia de perfeição, na qual Deus representa o ápice máximo de perfeição, sendo todas as outras coisas graduadas em relação a ele. Por fim, a quinta via sustenta a existência de um governo supremo, um princípio ordenador que guia e sustenta todas as coisas no universo, revelando-se como a vontade divina. Além dessas contribuições substanciais para a filosofia e teologia, Aquino também enfatizou a importância da razão humana como ferramenta para a busca da verdade, inclusive em questões religiosas. Ele reconheceu que a razão humana tem seus limites, mas argumentou que, mesmo assim, é capaz de alcançar certas verdades por meio de seus próprios meios naturais. Assim, o legado de Tomás de Aquino vai além de suas contribuições teológicas e filosóficas específicas, ele representa uma síntese magistral entre fé e razão, que continua a desafiar e inspirar pensadores até os dias de hoje. Ao trilharmos esses caminhos ancestrais da filosofia patrística e escolástica, somos convidados a uma imersão profunda nos meandros do pensamento humano. Essa jornada, cuidadosamente organizada pelo Projeto Paleolítica, busca conectar o público a esses períodos marcantes da história intelectual. A filosofia patrística emerge como um farol de compreensão, iluminando os primeiros passos da doutrina cristã e pavimentando o caminho para os desenvolvimentos posteriores. Por meio de meticulosas análises das obras dos padres da Igreja, o canal proporciona uma visão clara e concisa das complexidades dessa era seminal. Já a escolástica, com sua intricada teia de pensadores e sistemas filosóficos, é desvendada em detalhes fascinantes. Do brilhantismo de Santo Anselmo à síntese magistral de Tomás de Aquino, o Projeto Paleolítica guia seus espectadores por um mergulho profundo nesse universo de debates e descobertas. Ao final dessa jornada, somos instigados a participar ativamente desse legado intelectual. Convidamos você a se engajar conosco, compartilhando suas reflexões e questionamentos nos comentários, contribuindo para uma comunidade vibrante de aprendizado e exploração. Portanto, não apenas contemplamos o passado, mas nos comprometemos a moldar o futuro do pensamento. Junte-se a nós nessa busca incessante pela verdade e pelo significado, e juntos, podemos continuar a desvendar os mistérios do mundo e da alma humana.